Boa noite a todas e todos. Vamos começar aqui a aula Arte e Território Urbano, primeira aula desse curso oficina, com apoio da Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Rio, por meio do edital Cultura Presente nas Redes 2. Eu vou apresentar, eu vou falar um pouquinho, quem já estava antes, eu comentei um pouco, mas localizar um pouco mais essa pesquisa na minha trajetória, assim, é um curso que eu já dei em um momento presencial e com um desdobramento prático de uma exposição, inclusive, que foi feita no Saracura em 2017, se não me engano, que era um espaço de artes independentes, ali na Sacadura Cabral. Eu dei uma adaptada, mas, ao mesmo tempo, eu mudei algumas coisas, né, atualizei, porque minha pesquisa já mudou muito, mas é interessante falar que ele foi o ponto de partida da minha, enfim, não ponto de partida, mas era um momento que eu estava começando a pensar no doutorado, então ele sintetizou o que eu estava pensando naquele momento, que seria justamente traçar uma relação entre a arte e cidade, paisagem urbana, o território urbano também, em um primeiro momento, de um certo sentido histórico. Então, também tem uma parte meio modernismo aqui, assim, que eu vou apresentar, algumas ativações nesse sentido, tem uma pequena parte. E aí eu fui para a paisagem entrópica do Robert Smithson, na pesquisa do doutorado, que eu vou trazer um pouco para vocês também, porque eu entendi essa paisagem urbana que estava me mobilizando, as obras que me mobilizavam, justamente como parte dessa paisagem entrópica, que daqui a pouco vocês vão entender um pouco o que é. Mas também tem questões muito relacionadas à paisagem, então eu vou começar um pouco aqui, eu já vou apresentar algumas questões teóricas, que é o começo desse curso. E aí, vocês veem, bom, já fiz um teste rápido antes, com vocês estão vendo direitinho, né? Porque para eu não perder vocês, eu vou deixar aqui em segundo plano, para não virar, para não ficar falando sozinho, que é horrível. Então, essa primeira parte um pouco teórica, né? Em primeiro lugar, bom, a gente tem que entender os enquadramentos sempre, né? Estamos falando de uma arte específica, de uma ideia de paisagem específica, então a arte na sociedade ocidental, moderna. E o Argan vai falar justamente dessa relação inerente entre paisagem, entre arte e cidade, né? A arte como essa atividade tipicamente urbana, não apenas inerente, mas também constitutiva da cidade, que aí, durante muito tempo, enfim, no Barroco, né, no Renascimento Barroco, a própria cidade era considerada a obra de arte por si. E acho que o Argan já traz duas ideias interessantes. Em primeiro lugar, aqui, nessa citação aqui, né? Cidade não apenas o traçado regular, urbano, aí, das ruas, mas também os interiores urbanos, sejam espaços públicos ou privados, as áreas íntimas de uma habitação. Então, a gente tem aqui já também uma ideia, né, que o afresco também constitui, né, parte dessa paisagem urbana, as obras, assim, ainda antes da sua autonomia, ainda já são parte inerente dessa sociedade burguesa aí se constituindo naquele momento, mas enfim, também essa própria quartos, enfim, a arte na parede de uma habitação também vai ser parte dessa cidade, né? E é isso que eu comentei, já também comentei um pouco, que está na minha... que está sob essa ideia de paisagem trópica, né? É que não é apenas a cidade enquanto, né, a forma urbana, ela hoje em dia se espraiou e coloniza todo o território do planeta, né? Inclusive eu comentei como essa ideia de paisagem trópica me leva ao antropoceno na minha pesquisa, então também entender essa paisagem sintética para além dos limites da cidade, enfim, na cidade antes da modernidade, né? A própria o muro que definia o limite da cidade, mas para além do muro tem, né, a zona rural que é essa extensão da influência da cidade, como o Argan fala,
como, né, lugar de produção agrícola, de alimentos que vão alimentar a população urbana e tudo mais, e também e por outro lado, daí a Anne Coquelin, que vai falar em relação à paisagem, e aí, enfim, eu não vou entrar na teoria da paisagem, mas é muito, nem na minha tese foi muito importante, mas é entender também a paisagem como essa construção ocidental, e a paisagem, a ideia de paisagem como essa tentativa de manter o selvagem à distância, né, de domar a natureza, de separar natureza e cultura na modernidade, então isso é muito importante. E aí a Anne Coquelin vai falar muito sobre a questão da paisagem, né, da pintura de paisagem em si, mas vai colocar justamente como a própria janela já é essa emolduração, então trazendo para o campo da relação entre paisagem urbana e a ideia de paisagem que emerge na modernidade, também a própria janela como um enquadramento da paisagem, como constituição da nossa ideia de paisagem, né, e essa imposição de um distanciamento entre natureza e cultura, né, natureza artifício, que ela vai falar. Então ela fala justamente isso, né, pela janela eu vejo algo da natureza, extraído da natureza, recortado do seu domínio, e a paisagem, para ela, né, e isso, novamente, muito ligado à ideia de pintura de paisagem, que é o que informa o livro dela, é justamente a apresentação culturalmente instituída dessa natureza que me envolve. Mas, enfim, é isso. A paisagem é um filtro cultural, independente da pintura de paisagem ou não, né? A paisagem é um filtro cultural consolidado ao longo de quase 500 anos de modernidade e que hoje em dia, e aí entender essa paisagem trópica, como a gente vai ver, é também dar um pouco uma volta nisso, né? Extrapolar essa divisão entre natureza e cultura instituída na modernidade. Porque e aí a ideia de território, né, o que me interessa e tentar aproximar essa paisagem por um outro lado, né, eu trago aqui o Milton Santos, que tem uma ideia, ele traz essa ideia de conformação tanto do espaço quanto do território e, por fim, da paisagem, mas nesse primeiro momento ele discutindo a ideia de espaço e território, né, o espaço como esses objetos, esse sistema de objetos e sistemas de ações. Então, objetos informados pelas ações humanas. Então, também o espaço é constituído culturalmente. E aí, o que dá a organização do território, que ele vai colocar aqui, né, são justamente rodovias, estradas de ferro, canais, pontes, reclusas, toda uma infraestrutura aí, né, industrial e urbana também, né? Enfim, toda essa estrutura industrial que também vai ser apoio para o meio urbano. E aí que ele vai falar justamente aí um pouco essa ideia que o Argan já tinha apresentado, né, da cidade como obra de arte, e aí que o Milton Santos vai falar a partir de Pierre Georges que a cidade seria um produto cultural e hoje ela está se tornando um produto técnico, então também tem um pouco isso que o Argan fala, que a cidade era obra de arte, né, por antonomasia. Então, é um pouco essa passagem de um produto cultural para um produto técnico que vai ser identificado aí no século XIX e hoje em dia cada vez mais, né? Os planejadores supostamente desinteressados e racionalistas como essa imposição técnica na forma de se construir cidade, mas a gente sabe que muito pouco técnico. Acho que inclusive o Porto Maravilha é um exemplo emblemático de como não é técnico, é ideológico, é o capital sobre a cidade. Então é técnico do capitalismo também, então é importante. Esse meio técnico geográfico que o Simondon também vai falar. E aí a configuração territorial que o Milton Santos traz me interessa muito também nesse sentido de romper com essa separação natureza e cultura da modernidade, né? Tirar a natureza dessa sua suposta naturalidade, porque como eu falei também antes, para rapidamente apresentando minha trajetória, minha pesquisa, também entender a própria Mata Atlântica ou a Floresta Amazônica também como produtos culturais de outra cultura, de outra relação até mais simbiótica, né, muito mais harmônica entre
a humanidade e a natureza, mas como parte da cultura, né, e isso é algo que essa ideia técnica da modernidade exclui, né, então o Milton Santos sempre vai trazer essa relação entre sistemas naturais e acréscimos artificiais, né, vai falar que essa configuração territorial é um conjunto formado entre os sistemas naturais existentes num país ou numa área, numa região, com os acréscimos que os homens, que a humanidade superimpôs a esses sistemas naturais, né, e também sempre com de uma maneira produtivista, né, a natureza vai ser encarada como fonte de matéria-prima, como fonte de pra mover a indústria, fonte de lucro e tudo mais. Então, mas enfim, tem esse caráter também extrativista aí, né, na nossa sociedade capitalista ocidental. Eh, então, nesse sentido, também ele vai falar que tem essa existência material própria, né, é uma materialidade a qual a gente tem acesso, que tem uma existência social que só é ativada por meio das relações sociais, ou seja, e ele vai falar que a existência social é sua existência real, que é dada de fato pelas relações sociais. Mas, enfim, é interessante pensar essa relação entre sistemas de objetos, sistemas de ações, né, entre elementos naturais e elementos artificiais, ou a mobilização extrativista desses elementos, mas que a gente vai chegando nessa ideia que também, que acho que é muito importante para esse curso e para minha própria ideia de paisagem, que me interessa, que é transitar do passado ao futuro, passando pelo presente, né, então também é entender que no presente, até uma certa lógica genealógica, assim, né, que até a própria arqueologia do Foucault e tudo mais é isso, né, o presente nos dá acesso a uma série de elementos do passado, mas que a gente escava e entende a nossa conformação do presente. E aí sim a gente chega na definição de paisagem do Milton Santos, que ele vai falar justamente que a paisagem seria o conjunto de formas que, em um dado momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza, né? Sendo ela, então, transtemporal, justamente porque reúne objetos passados e presentes. Então, a gente tem nessa, a paisagem normalmente é algo estático na nossa concepção, seja pela própria construção cultural da pintura de paisagem, posteriormente da fotografia e tudo mais, mas ela é um lampejo, né, essa temporalidade, essa estaticidade dela também é artificial. Eh, e aí ele vai falar que essa ideia de a história congelada, que participa da história viva, mas também é interessante pensar, né, como tirar a paisagem da sua estaticidade. Eu acho que isso que me interessa muito, e são as produções artísticas que me mobilizam, assim, que me mobilizaram na minha pesquisa e que eu vou trazer um pouco aqui. Mas ao mesmo tempo é isso, interessante, enfim, daí do ponto de vista materialista, assim, do Milton Santos, né, que ela é testemunha dos meios de trabalho ali, né, que ali incidiram, um resultado histórico acumulado. E aí também uma definição que me interessa muito, que agora eu não sei se eu trouxe a outra ou está em outro lugar, mas enfim, que é a definição do antropólogo Tim Ingold, que ele vai falar de uma paisagem habitante, não está nesse texto, se não me engano é em outro, então isso que eu não sei se eu trouxe, enfim. Mas que ele também vai falar justamente aqui, essa que eu trouxe, é que está ainda nessa linha de raciocínio, da ideia de uma paisagem mutuamente, as pessoas e as paisagens como mutuamente constituídas, e isso que eu falei, né, a paisagem não é uma constante física, mas emerge em relação aos seus habitantes. Ele vai falar, daí eu lembrei desse outro texto, porque ele vai falar é task escape, né, ele vai falar que, enfim, é sempre difícil, tem muito
essa brincadeira, né, com paisagem no inglês, que esses escapes também, tem até esse livro Walkscapes, que daqui a pouco eu vou falar um pouco deles, mas é tipo, que é impossível, né, de traduzir para o português, uma taskscape, como o Ingold fala, seria uma paisagem do trabalho, né, e aí ele vai definir, ele vai trazer como a origem etimológica na Idade Média tem a ver justamente com a ação dos camponeses sobre a paisagem, é uma ideia de moldar a paisagem, assim, landscape. Se não me engano, né, eu não trouxe isso muito sistematizado agora, mas se não me engano, escape é essa moldagem, então ele vai falar de um taskscape como essa relação da ação dos camponeses na Idade Média com a conformação da paisagem, né. Então, essa seria a definição de paisagem que me interessa, vocês vão perceber um pouco o porquê mais adiante, que quando eu falar um pouco mais da minha ideia de paisagem entrópica a partir do Smithson. Então, romper essa separação natureza-cultura, grosso modo, assim, que eu queria deixar mais claro, né, que eu falei bastante, na verdade, mas entender também. E aí como, né, escapar essa também imposição funcionalista do planejamento urbano, capitalista, e aí acho que na aula do Rio posso trazer um pouco mais dessa ideia, né, como sempre a ideia da lógica de circulação de mercadoria está por trás das reformas urbanas, né, melhoria do comércio e do capitalismo que molda essa nossa paisagem aqui, das nossas cidades, seja o Rio, que acho que é evidente, mas São Paulo também tem, enfim, né. E aí sim, só uma ideia porque como eu comentei um pouco essa pesquisa, vinha um pouco da ideia de trazer a cidade, pelo menos desde a modernidade, né, essa cidade modernista em transformação, em constante transformação, e claro que Walter Benjamin vai ser o autor que vai trazer essa experiência urbana e como a modernidade rompe traz uma nova experiência, né, e que se dá na cidade moderna. E aí eu acho que essa é uma das situações que eu mais usei, assim, na minha vida, em todo texto ela aparece, porque eu gosto muito dessa ideia, que ele vai falar ali de um momento específico, né, mas tem a ver muito com as próprias transformações. Ele vai falar dos soldados voltando mudos, sem experiências transmissíveis, que voltam da Primeira Guerra Mundial, uma guerra de trincheiras e tudo mais, mas sempre relacionando, né, as grandes reformas de Paris e a experiência do Flannery e tudo mais. Então, ele está falando dos soldados da Primeira Guerra Mundial, mas que é essa paisagem que eles voltam da guerra e é uma paisagem completamente diferente, né, e a única paisagem que ainda continua, que é justamente o ponto que eu tirei, são as nuvens no céu e tudo mais, mas e esse frágil, minúsculo corpo humano, mas porque antes vinha era o bonde puxado por cavalos e tudo mais, e aí, enfim, essa transformação muito rápida da cidade no começo do século XX, que hoje em dia ainda continua mudando bastante, mas de outras maneiras, né. E aí também essa ideia da própria cidade moderna, que aí ele vai falar em relação a Baudelaire e a diferença para o Edgar Allan Poe, que, que a técnica submeteu o sistema sensorial a um treinamento de natureza complexa. Ele vai falar isso sobre, né, no próprio obra de arte, depois de suas técnicas de reprodução, vai falar na era de sua reprodutibilidade técnica, ele vai falar disso em relação ao cinema, em relação à indústria, à linha de montagem e tudo mais, mas a cidade seria outra outro ambiente de natureza técnica que põe transformações na vivência, né, na experiência e treina, né, as pessoas a viverem nessa sociedade produtivista do capitalismo avançado. E aí, por fim, também o David Harvey, né, outro geógrafo aqui, que vai falar do direito à cidade, né, e um direito à vida urbana, mas também o direito de mudar a cidade mais de acordo com o desejo de nossos corações, assim, né. Então, por um lado, essa necessidade de uma participação nessa transformação
da cidade, né, de modo justamente para superar essa imposição desse planejamento urbano, enfim, o que seria um processo mais participativo do próprio Porto Maravilha, por exemplo, né? Seria um projeto completamente diferente. E que ampare também, que seja esse lugar do direito à diferença, né? O encontro entre as diferenças, interação criativa e tudo mais, que a gente sabe que não é bem assim. Depois eu vou trazer outras questões ligadas a essa ideia de consenso, de senso no espaço urbano, né, que acho que são a arte tem um papel muito importante nisso, seja de participar, de transformar alguns usos e tudo mais, seja de trazer o dissenso, destacar violências e enfim. E aí sim, agora são breve alguns momentos nesse modernismo inicial ali, né, em primeiro lugar aí que eu falei esses primeiros é um dos primeiros capítulos desse Walkscapes, que é um estudo bem interessante. É bem, enfim, e é de um artista caminhante também, um italiano, Francesco Carreri, que também tem a ver com sua própria prática. E aí os próprios dadaístas, né, que propuseram em 1921 uma deriva urbana, se aqui ainda já podia se chamar assim, mas essa visita a um espaço banal de Paris também tem a ver, claro, com as próprias transformações que o Walter Benjamin indica nas grandes reformas do Haussmann, que tinham acontecido um pouco antes e que naquele momento ainda estavam muito latentes, né, ainda pouco, enfim, o próprio, não sei se sabe, mas o processo de transformação do Haussmann até hoje ainda não foi completamente terminado, então é ainda era uma marca muito forte ali no começo do século XX, mas eles vão propor justamente essa visita a espaços banais e tudo mais aqui. Essa turma acaba sendo meio fracassada, são poucos os que aparecem, um dia chuvoso e tudo mais, mas essa é a turma ali esses homens dadaístas ali do começo do século XX, mas que é uma das primeiras ações, assim, a tentar levar as pessoas para terem uma outra experiência, né, em relação à paisagem urbana, e essa paisagem urbana modernista, modernizada ali, mas para justamente ver o que sobra nesse suposto racionalismo por trás dessas reformas, né. E eu acho que essa prática das derivas é algo que me interessa muito e acho que é um método, inclusive, né, interessante de se ter outros contatos com essa paisagem urbana. E aí o Flávio de Carvalho, né, nas suas experiências indo, enfim, não tem registro da sua primeira experiência que ele vai contra uma uma procissão de Corpus Christi no centro de São Paulo, na década de 30, se não me engano. E causa choque, e é retirado quase sob risco de ser linchado, é retirado pela polícia da manifestação, né, porque ele anda na contramão de uma procissão de Corpus Christi e sem chapéu, então é tipo, é o máximo da heresia ali da sociedade paulistana de começo do século XX também. Mas também outra figura muito interessante, assim, né, arquiteto, pintor e tudo mais. Então, e trazer ele também para essa genealogia, né, da performance urbana, digamos, né, dessa, enfim, que trazer para o nosso, e aqui é ele desfilando com o seu new look, né, seu traje tropical que ele propõe. Então, enfim, um homem de saia ali também tensionando, mas novamente, né, se a cidade impõe experiências e tudo mais, ele vai revirar essas experiências também, abri-las para outras possibilidades, né, outras formas de experimentar a cidade, e aí uma tentativa de transformação do comportamento também, a maneira das vanguardas, das primeiras vanguardas históricas, né, das vanguardas históricas europeias.
E aqui, claro, não daria. E aí, enfim, essa é a minha contribuição nesse capítulo que eu comentei. O Fábio de Carvalho é a minha contribuição nesse capítulo do Careri, porque ele faz essa ligação do dadaísmo com o situacionismo. E aí sim, é difícil falar um método, né, que venha do situacionismo, mas, enfim, eles brigavam o tempo inteiro para não ter métodos, mas sim a deriva, enfim, o Debord vai teorizar, inclusive, né, escreve um texto chamado da teoria da deriva, mas que também são formas de identificar modos de vida autóctones à cidade, né, que estão se perdendo nessas modernizações e tudo mais, e como mapear isso, né, que é esse mapa psicogeográfico que emerge das derivas situacionistas, que é a ideia de placas rotatórias, placas turnantes, que ele fala, que seriam espaços onde se encaminham para situações urbanas diferentes e tudo mais, como placas giratórias de ferrovias, e, e, e aí isso seria essa representação, a ilustração, é justamente esse mapa em particular, é a ilustração da hipótese das placas giratórias na psicogeografia, né? Ele vai propor esse mapa, essa ideia de uma psicogeografia que é para aprender justamente nos termos que eu estava trazendo, né, da paisagem nessa uma forma mais participativa, mais experiencial mesmo das pessoas, né, e não como essa separação estática e tudo mais. Então, identificar essas sobrevivências urbanas, digamos assim, e espaços, enfim, daria para até ir além, pensar em métodos de construir cidade a partir disso, e de fato foram, né, porque dá origem a um arquiteto holandês que participa do situacionismo, e vai propor playgrounds em Amsterdã, usando terrenos baldios e outros elementos ali já dados, e isso, inclusive, tem uma importância grande, né, na própria Amsterdã. Eu acho que é interessante pensar, não é algo que eu conheça muito, mas a partir desses playgrounds do Aldo Van Eyck, tem uma mudança na forma das pessoas se relacionarem com a cidade, se apropriarem da cidade, o próprio, sei lá, essa profusão das bicicletas e tudo mais tem a ver um pouco com essa, uma das saídas práticas ligadas a um urbanismo mais efetivo, que vem um pouco desse legado situacionista. E aqui uma proposta, aí sim também outra coisa meio maluca, mas que são essa nova Babilônia do Constant Neuenhuis, nunca assim esse nome, Neuenhuis, que ele participa do situacionismo e propõe uma cidade meio futurista, meio de materiais modernos e diferenciados, bastante tecnológica, por um lado, também é outra vertente de um urbanismo situacionista que emerge ali, com propostas utópicas, não factíveis, mas e aí essa nova Babilônia seria o mais emblemático, mas de cidades transformáveis, né? Eu acho que essa é a ideia, se apropriar das tecnologias, se utilizar das tecnologias e cidades mais abertas possíveis para o uso e apropriação das pessoas, seus habitantes, mas enfim, isso é um plano completamente conjectural. Alguns outros arquitetos chegaram a ter coisas parecidas, assim, mais concretas, mas inclusive, é curioso, até meio contraditório, que o Pompidou, que a gente vai ver uma obra do Gordon Matta Clark em relação o Museu de Arte Moderna de Paris, né, o Centro Georges Pompidou, ele é uma obra arquitetônica que emerge um pouco dessa arquitetura situacionista. Eu estou muito, é muito difícil falar que tem um urbanismo ou uma arquitetura situacionista, mas dá origem a uma série de conjecturas e experimentações arquitetônicas
chamadas de hipertecnológicas, infraestruturais e tudo mais, que o Pompidou é a única obra, a principal obra construída. Enfim, tem outras tentativas, outras propostas de pavilhões menores e teatros, assim. Mas, enfim, ele também se liga à própria transformação de Paris, voltando aqui, que é o Les Halles, enfim, depois eu vou falar que é uma dessas placas tornantes, que também é um mercado tradicional de Paris, que foi demolido já estava previsto para ser demolido nas reformas do Haussmann, mas só vai se efetivar, de fato, a partir dos anos 50, mas também é um processo muito longo, agora eu não lembro claramente, mas depois eu vou mostrar um pouco, e se efetiva finalmente na década de 70, com a construção do Pompidou e o Gordon Matta-Clark vai fazer uma obra lá que eu depois mostro para vocês. Mas então também se liga aí enfim, a essa investigação do situacionista, que o Les Halles, né, esse mercado parisiense, é muito importante também, como esse espaço de uma vida autóctone, digamos assim, uma vida mais livre dos imperativos capitalistas, produtivistas e tudo mais, um espaço aberto a outros acontecimentos não domesticados pela sociedade produtivista, que vai interessar aos situacionistas. E agora sim, tem um pupurri aqui, uma mescla entre minha tese e minha dissertação, que já estava na origem, enfim, a paisagem antrópica já está na origem da minha pesquisa do doutorado, mas eu ainda não tinha muita clareza, daí agora eu vou trazer um pouco para vocês, um pouco o que seria essa paisagem entrópica, né? Como eu falei, assim, o Robert Smithson, ele fala em 2 entrevistas, se não me engano, e escreve um pouco, mas ele não chega a conceituar essa ideia de paisagem trópica. Ele fala, aquilo lá é uma paisagem trópica, ali temos uma paisagem trópica em relação às suas próprias atuações e interesses, suas obras de arte e tudo mais. Ele fala, ali se insere uma paisagem trópica, mas ele não chega a definir isso. Então, ele tem, e é um artista muito teorizante, ele tem textos teóricos muito importantes, muito interessantes, e sempre em relação a paisagens. Ele tem um profundo conhecimento sobre as questões da teoria da paisagem na arte, questões do sublime e tudo mais. Mas ele não chega a definir, então, essa definição que eu trago aqui é minha, que foi escavando justamente as obras e os escritos dele, que eu fui definir, fui, fui moldando assim ao longo da minha pesquisa, e cheguei então nessa primeira definição muito sucinta. Tá bom, Beth, que essa ideia de paisagem trópica seria se faria visível em localidades onde a gente pode ver ou aprender o encontro entre 2 temporalidades que ali incidem, né? Por um lado, o tempo profundo da geologia, que conformou, né, ao longo de milhares, bilhões de anos a paisagem, aquele local, e por outro, o tempo superficial ou intensivo da cultura humana e seus processos extrativistas, né, ligados, claro, ao capitalismo extrativista, muitas vezes, mas é isso, é algo que também a cidade também está ligada a esse processo, né? E claro, e aí onde isso aparece com mais clareza são minas, pedreiras e as localidades desoladas ou arruinadas nas quais o Smithson tanto explorou para coletar elementos para algumas obras que ele chamava de site não site, né, essa relação entre o sítio e o não sítio, ou nelas interviu por meio das suas earthworks, né, suas esculturas de terra e tudo mais. E aí, de um modo geral, esses processos extrativistas vão homogeneizando a paisagem, né? Por mais que elas fiquem caóticas, elas também vão ganhando contornos homogêneos, seja também, novamente, nas grandes metrópoles, que a gente pode falar, claro, São Paulo é diferente de Nova York, o Rio é diferente
de Londres, mas tem características parecidas, tem os prédios espelhados do Porto Maravilha, por exemplo, então tem as suas precariedades, claro que não são as mesmas entre primeiro e terceiro mundo, mas também tem subhabitação e tudo mais. Então também tem essas homogeneizações e, por outro lado, as minas e a paisagem devastada dos interiores também fazem parte do que o Smithson vai falar, vai chamar essa toda englobante mesmice. E aí, enfim, só uma ideia que me é muito cara aqui em relação a essa compreensão da paisagem trópica, né, o que eu vou falar de uma circularidade mineral, assim, porque, por um lado, a matéria, e aí para a gente entender também essa paisagem, essa historicidade da paisagem urbana e tudo mais, enfim, só esse processo circular, digamos assim, que a paisagem é a matéria-prima extraída do subsolo dessas localidades trópicas, vai ser usada na demolição, na construção civil, e vai acabar voltando a ser uma matéria inerte, né, quando do abandono ou demolição dessas construções. Então essa circularidade aí seja por, enfim, sempre na cidade é difícil de falar que não é pelo capitalismo, mas enfim, é sempre. Ou então, enfim, numa construção indígena você também tem uma certa circularidade sem extrair do subsolo, mas enfim, essa pensar, porque também uma outra questão que me mobilizou na minha pesquisa e acho que que me levou a essa ideia e a circularidade mineral é importante é também pensar o que vai acontecer, né, com a cidade depois que a humanidade sumir, assim, tendo uma grande hecatombe, ou enfim, o destino das nossas ruínas, mas das ruínas modernas também e tudo mais, então entender que isso vai voltar a ser terra também, né, a natureza um dia vai retomar nossas construções, nossas cidades e tudo mais. E aí, só duas imagens aqui do Smithson explorando essas localidades e coletando um pedaço de pedra, aquele numa pedreira, com a sua companheira Nancy Holt, grande artista também ligada a Surfworks, né, e também com uma produção muito interessante nesse sentido. E aqui e ele pegando pedras, colocando no carro para levar para provavelmente fazer um site, e é sempre muito por Nova Jersey, ali, é o subúrbio de Nova York, né. E novamente aqui trago outra geógrafa, que é uma autora que eu gosto muito, e que também tem a ver nessa ideia, né, da conformação do território no qual a gente nos situa, né, essa conformação do longo tempo da geologia e esse olhar geológico, né, da geografia para a constituição da paisagem, mas também entender, assim, ela vai falar que as rochas são imigrantes, né, entender que ela vai falar de uma montanha, de um passeio que ela fez com a irmã dela pelo interior da Inglaterra, e ela vai falar que essa Skiddaw, que é uma montanha que está lá perto delas, também está caminhando, só que numa temporalidade ínfima para nossa compreensão, né? Ela também está passando por aqui. Ah, só um minuto aqui, Carlive. Boa noite, Carlyle. Já estamos aqui. Depois a gente conversa um pouco mais. Perdi aqui a apresentação. Tá aqui. Então, essa ideia de que também as rochas estão caminhando, que a nossa própria. E aí, de novo, né, essa ideia, essa estaticidade da paisagem, que não é estática, mesmo se a gente quiser pensar nas pedras, as próprias pedras estão aí se movendo, né? A gente está se afastando da África alguns centímetros por ano e tudo mais, então ela vai abrir essa ideia de uma geografia física também para as relações sociais que ali incidem de algum modo, como a gente vai poder ver no próximo slide, mas só para falar um pouco ainda, mas desse, né, lugares como associações heterogêneas.
E aí ela vai falar, então quando a gente voltar para casa, a nossa casa também já andou um pouco de lugares, a gente não vai voltar para a mesma casa e tudo mais, então também não podemos voltar à natureza e tal. Mas daí tem. E aí, justamente, que ela vai falar que não, que está tudo sempre se mudando, e ainda tem, né, as próprias ações antrópicas ali, não entrópicas, né? As ações humanas também estão participando, como, por exemplo, nesse lugar onde ela está, que é turístico, então as mountain bikes e as botas de caminhada também são formas significativas de erosão ali nessa montanha. Ela vai falar, minha irmã e eu estamos aqui somente para um final de semana prolongada, mas também estamos sendo transformados. Então, novamente, essa ideia de uma constituição mútua, né? A paisagem constituindo as pessoas e as pessoas constituindo as paisagens. Enfim, esse não será o mesmo aqui quando não for mais o mesmo agora. Então, esse encontro nosso com a paisagem. E aí, de novo, uma ideia que o Smithson vai trazer, né, que ele vai falar que esses próprios elementos também são elementos obras de arte, né, falar as obras preparatórias para uma grande represa, por exemplo, também é uma obra de arte e parte dessa paisagem técnica, né, que o Milton Santos já tinha falado, que eu comentei no começo, mas daí essa ideia, interessante essa citação dele. No começo era a natureza selvagem, e aí um pouco essa transformação, trazendo um pouco de novo, né, para essa separação, mas no começo era a natureza selvagem, formada por objetos naturais, que ao longo da história vão sendo substituídos por objetos fabricados, objetos técnicos, mecanizados e depois cibernéticos, fazendo com que a natureza artificial tenda a funcionar como uma máquina. E os objetos técnicos, né, dão ao espaço ou à paisagem um conteúdo extremamente técnico. Então, trazendo novamente. E aí uma ideia, aquele slide ficou um pouco fora de lugar, mas tudo bem. Essa ideia de lugar como uma constelação particular de relações sociais, né? Então, acho interessante também esse lugar como espaço para interações sociais, qual que são um lugar como processo no qual, informado por esses encontros, né? Que a Doreen Massey vai falar em outro texto dela, que é esse Place and Gender, que na verdade é um baita pesquisa de geografia do trabalho na Inglaterra, com a desindustrialização e tudo mais, mas daí tem um texto mais específico onde ela vai definir sua ideia de lugar como processo, que acho que é interessante de trazer aqui para gente. E sim, né, o Smithson e seus passeios entrópicos, né, os exemplos, enfim, falei já um pouco de paisagem, falar dessa ideia de entropia, não vou entrar aqui também, entropia é da física, né, a segunda lei da termodinâmica, não falarei exatamente sobre isso, mas essa ideia, essa mobilização poética que ele vai fazer da entropia, né, deixa eu só mostrar aqui um pouco antes esse texto famoso que ele publica em 1967, um passeio pelos monumentos de Passaic, né? Passaic é uma cidade do subúrbio de Nova York, onde ele nasceu e cresceu. E aí um belo dia ele sai de Manhattan e volta para Passaic. E aí também ele tem esse choque meio que nem os Soldados Mudos do Benjamin ali, que onde nada é igual ao que ele lembrava da sua infância, e justamente ele vai perceber que também tem uma grande obra de uma autoestrada e tudo mais acontecendo ali, transformando aquela localidade, né, o rio Passaic, e aí ele vai elencar alguns monumentos, esses monumentos entrópicos que ele vai encontrando ao longo da paisagem. Aqui é ele caminhando sobre uma autoestrada, não tem a ver com os monumentos de Passaic propriamente, mas é um pouco para ilustrar também essa paisagem ali daquele momento. E aí, enfim, sei lá, é o mais simbólico, mais emblemático é esse último monumento que ele encontra, que é uma caixa de areia de um parquinho, né? Uma caixa de areia de um parque infantil ali.
E aí ele dá esse exemplo, que acho que é interessante para a gente entender essa homogeneização que ele vê na entropia aplicada à paisagem, né, que ele fala, então imaginemos agora que essa caixa de areia está dividida, metade com areia branca, metade com areia cinza. A gente pega e faz uma criança correr nessa caixa de areia no sentido horário, até que a areia vai começar a ficar cinza. Aí a gente vai fazer a criança correr no sentido anti-horário. E essa areia não vai voltar a ser metade branca, metade cinza, senão vai ficar cada vez, vai continuar, né, vai aumentar esse grau de cinza que ele fala aqui. Então, é essa ideia da irreversibilidade da eternidade que ele fala, mas é a reversibilidade da entropia, né? Então, também essa irreversibilidade desses processos na paisagem. Que é mais complexo, né? Não é tão assim, mas é essa tendência à homogeneização dessa paisagem do alto capitalismo, né? Da sociedade ocidental capitalista. Aqui são alguns outras fotos não publicadas desse passeio dele por Passaic, mas também, novamente, daí voltando também aos dadaístas, né? Esses espaços banais da cidade, espaços que escapam também à racionalidade a suposta racionalidade do planejamento urbano e tudo mais, essas sobras, né? Terrenos ou sobras, ou também lugares de dejetos mesmo, né? E aí, só essa ideia que ele vai diferenciar entre uma entropia fluvial, né, essa entropia da geologia, onde tudo está sendo gradualmente desgastado, né, e aí justamente essa irreversibilidade, mas que ele também vai colocar que não é evolutivo no sistema, não tem essa circularidade no pensamento dele, né, não é uma evolução idealista, como na ideologia do progresso da nossa sociedade também, mas tem essa tendência, tem um pouco um sentido linear, em certo sentido, mas dá também, enfim, se a gente pensar aquela definição, apresentação da paisagem entrópica, também dá para pensar nessa circularidade que vai ocorrer. Aí a obra mais famosa dele, né, que é o Spiral Jet, que se insere justamente numa paisagem que ele vai chamar de entrópica, né, porque também é um lago salgado nos Estados Unidos. Ele tem muito interesse pelos próprios processos biológicos ali em curso, né, essa água avermelhada, mas também, ao mesmo tempo, é uma região que tinha sido muito explorada por processos extrativistas de petróleo, mineração e tudo mais, então também tem essa carga entrópica nesse sentido. Algumas outras obras dele, aqui esse barracão que ele vai jogar terra em cima até quebrar a viga, e também esse é um momento da irreversibilidade ali, né, o ponto de ruptura, e a partir daquele momento não tem volta atrás. Aqui também outros exemplos dessa inserção dele numa paisagem entrópica, né, de reforçar a entropia, ele faz esse derramamento de asfalto numa pedreira abandonada em Roma, nesse caso. E finalmente essa obra que ele propõe em 1970, nos catar nas sempre assinado só pelo Smithson, mas a viúva do Gordon Matta Clark fala que foi feito em colaboração entre os dois, a proposta foi feita entre os dois, e de fato o Matta Clark tem alguns esboços de parques flutuantes, então deve ser, e o Smithson, por sua vez, era um mentor dele. O próprio Matta Clark também tem um interesse pela entropia no começo da sua produção. Mas eu acho muito bonita essa imagem, assim, né, do parque, como se fosse Central Park, digamos, né, que sai para navegar ao redor da ilha de Manhattan, se conectando com as diferentes, enfim, aportando na orla de Manhattan e podendo gerar experiências diferentes, e também, ao mesmo tempo, também dando a ver a artificialidade do parque em meio à ilha, que supostamente seria natural, mas o Matta Clark, inclusive, o Matta Clark, o Smithson, o último texto que ele publicou é um grande estudo sobre a construção do Central Park, inclusive é 3 anos depois
dessa proposta, então é também interessante pensar na relação dele com o Central Park. E agora agora sim, chegando no Mata Clark, né, e aí um pouco a ideia da natureza e se a frase a forma segue a função, né, uma frase clássica do modernismo arquitetônico, o Mata Clark vai falar que a forma follows, e é uma tradução difícil de ser feita também para o português, mas de algum modo, né, que a forma pode iludir a função, pode também a forma pode servir a contornar a função, também dando a volta pensando nessa racionalidade moderna, né, e ao modernismo, que é o grande debate desses artistas nesse momento, também abrir a forma racionalista para outros usos, porque follow em singular é pousio, né, terreno baldio, é o terreno deixado para, enfim, no sistema de rotação de culturas medieval, é o sistema, é o terreno que fica em repouso para se regenerar e tudo mais, mas ao mesmo tempo em Portugal tem uma ideia de baldio próxima a essa e tudo mais, então pensar também na potencialidade do terreno baldio, né? Isso acho que é o que me interessa nessa construção também aqui que eu trago desse trocadilho que o Mata Clark vai fazer. E essa ideia do baldio não como infrutífero, que é a definição do Wise, mas como possibilidade de outros usos, né? Ou, do mesmo modo, mais próximo à ideia de pousio, como a terra que está se regenerando e tudo mais. Ah, e aí que o baldio em Portugal tem um sentido muito mais próximo a esse que me interessa mais aqui, assim, por cultivar, né, e não como abandono, não como essa carga negativa que a gente tem aqui. E aí também essa ideia, enfim, da natureza como pano de fundo e que o Mata Clark vai trazer, mas que é romper um pouco com isso, né? É uma crítica, né, à arquitetura, que vai ser o grande embate da produção do Mata Clark, né? Uma questão com essa arquitetura enrijecida e a própria cidade também do alto modernismo, né? E aqui essa obra mais famosa dele, né? Que ele abre essa casa abandonada também de um subúrbio de Nova York para se ter outras experiências espaciais, sobretudo. Depois também tem uma ideia comunitária e de gentrificação por trás dessa obra que depois eu posso falar em outro momento, eu posso comentar um pouco mais. Mas a primeira leitura, né, que é essa rasgadura em meio à casa, porque daí ele vai lá e inclina com um macaco hidráulico uma metade da casa, então a gente tem uma outra experiência espacial ali dentro, que incide diretamente, aí de novo o frágil corpo humano, né, do que o Benjamin fala, dos soldados mudos também sendo ativado aqui para novas experiências arquitetônicas e tudo mais. Então. E aí também trazer algumas obras do Mata Clark diretamente no espaço urbano, né, de uma maneira bastante complicada também no seu envolvimento com as populações ali, nesse caso as populações de rua que ele gostaria de ter ensinado a construírem esse muro de lixo, né, também tem a ver, tem um pouco de origem nas experimentações entrópicas, assim, na sua própria leitura de entropia do Mata Clark, que é um pouco ligado à alquimia, transmutação da matéria, ele derretia uns vidros, fazia uns experimentos, uns materiais meio malucos, assim. E e aí ele vai propor essa parede de lixo, que seria que na sua concepção idealista era para ser como como uma fórmula para as populações de rua se apropriarem, enfim, também não resolve a questão da habitação na cidade e tudo mais, é bem complicado, isso não vai à frente, mas é uma atuação
que ele faz diretamente na rua, do mesmo modo que esse porco que ele assa, também ele quer oferecer para as populações de rua, mas também não funciona muito, porque nem assa direito, enfim, é uma coisa meio estranha, mas que também tem a ver com essa ideia desse restaurante que ele fez no momento. E aí, de novo, assim, o perigo, né, das artes, eu acho que ainda ali dá para dar um desconto, mas é como as artes servem também à gentrificação e são instrumentalizadas, né, porque esse é o primeiro restaurante, assim, do Sorro, e ele faz como uma performance artística, com uma série de amigos, como forma de sobrevivência também desses amigos que vão lá ganhar uns trocados cozinhando um dia, limpando mesa e lavando as coisas, tudo mais, enfim. É uma forma de sobrevivência, por um lado, é uma forma de experimentação artística, por outro, mas é um momento que o Sorro nova-iorquino está completamente abandonado, que os artistas estão tendo grandes benefícios para manter, até acaba, né, eles primeiro ocupam os galpões, inclusive os cortes do Mata Clara que emergem nessas construções ali abandonadas pelo mercado imobiliário, depois se torna uma política pública dos artistas ocuparem aqueles espaços por preços muito baixos, e aí, finalmente, né, os artistas ganham projeção, dão projeção, que aí hoje em dia é uma das áreas mais valorizadas da cidade, tem as galerias milionárias e tudo mais, então é esse papel da arte na gentrificação, por um lado, por ser um elo frágil, assim, da cadeia, né, produtiva da cultura, e aí então tem essa precariedade que num primeiro momento leva eles a ocuparem, nos leva a ocupar os espaços mais baratos, mas que depois acaba servindo justamente para a gentrificação da própria região. Aí outras ativações, essa eu trago também um pouco, que é interessante, enfim, daí também falando da minha dissertação, né, a relação com Hélio Oiticica, né, que ele propõe um labirinto numa caçamba que ele coloca na rua e umas paredes, ele constrói como se fosse uma casa interior, mas tem muito a ver, me lembra muito a ideia do penetrável, do Oiticica, né, essa ideia de uma possibilidade de readequar aquele espaço aos usos e tudo mais também, não é um uso, assim, arquitetônico, mas tem essa potencialidade, digamos, né. Aqui também outra caçamba que ele constrói uma estrutura interior e deixa para as pessoas se apropriarem na mesma rua, naquela. E aqui, finalmente, essa obra, finalmente não, mas é uma das últimas aqui, e também uma tensão ali nesse momento para aí sim, enfim, essas relações que eu falo que o Mata Clara, que sempre eram muito tensas, essa é uma obra interessante, que acho que tem uma relação positiva com outras manifestações, não hegemônicas, muito mais naquele momento, né, que ele vai fazer uma feira de grafite, mais ou menos, no em contraponto a uma feira de arte formal que estava acontecendo ali no na Washington Square, que ele em primeiro momento chama grafiteiros, né, em 1973 ainda uma forma de arte muito pouco estabelecida, né, ainda por cima, chama eles para grafitarem esse caminhão, e aí depois vende os recortes. Eu não sei direito como é a relação com os produtores, a remuneração e tudo mais, mas enfim, pelo menos traz essa forma artística num momento ainda bastante emergente, né, para um circuito e como contraponto ao circuito hegemônico das artes, ou então também essa proposta que vai oferecer ar puro, né, nessa carrinha aqui, no, em Wall Street, então também brincando ali, meio tirando sarro dos executivos e tudo mais, e também privatizações do espaço público, do ar e tal, que ele vai trazer. E essa é uma obra muito emblemática dele, que aqui a reprodução está muito ruim, e de qualquer jeito não foi formalizada em vida dele,
mas ele em algum momento, ele aí, nessa época ele viu no jornal, um certo dia ele viu no jornal que a prefeitura de Nova York estava leiloando por preços muito baixos, assim, coisa de $10, microfragmentos de terrenos em meio a quadras, acho que não no centro de Manhattan, sobretudo mais periféricas, no Queens, por exemplo, que eram mini parcelas, sobras do loteamento da região. E aí ele vai lá e compra, né? Ele vai chamar de propriedades reality properties, brincando com real estate, que é mercado imobiliário, né, nos Estados Unidos. Então, tipo, ele brinca com essa ideia do valor de uso da terra também. Ele vai falar, são áreas muitas vezes inacessíveis, porque estão em miolo de quadra. Então, ele é dono de um fragmento muito pequeno de terreno e ele nem tem acesso àquilo, porque para chegar, ele tem que invadir a propriedade de outras pessoas para poder chegar na sua própria. Mas o que eu acho, enfim, essa questão com o mercado imobiliário, né, e com essa racionalidade suposta racionalidade do planejamento urbano, e a gente ainda pensando numa ilha completamente reticulada, né, que nem Manhattan, e nesse sistema de ocupação super mega racionalista, você ter esses segmentos acaba com a lógica, né, dessa, desse planejamento urbano supostamente desinteressado. E aí, agora sim, chegando ao Hélio Oiticica, né, também essa apropriação urbana que ele vai fazer de bairros, né, que nem aqui esse evento que ele propõe aí também, enfim, como eu comentei, minha dissertação, né, eu traço a história dos dois, enfim, sou apaixonado pela produção de ambos e do Oiticica também, desde seus quadros concretistas e não concretos, mas o interesse é nesse convívio suposto que eles talvez tenham tido, mas em algum modo eles se encontraram, se conheceram, souberam da existência um do outro em Nova York, então é um pouco a produção mais tardia do Oiticica também que me interessa, por isso já caio aqui em 1979, pouco antes dele falecer, né? Só para falar desse encontro, que foi o disparador da minha dissertação, na verdade foi a Lisete Lanhado que encontrou, quando ela estava organizando o material do Oiticica, ela encontrou um caderno, um caderno do Oiticica, no qual ele dizia mandar flores para a viúva do Mata Clark por causa do seu falecimento, que o Mata Clark, agora eu também não lembro quando ele morreu exatamente, mas foi em meados da década de 70. E aí tem esse indício que, inclusive, levou a base do projeto da Bienal, que a Lisete fez a curadoria em 2006, é essa ideia, assim, um pouco vem desse encontro entre o Oiticica e o Mata Clark, e que eu pego como gancho também, como desculpa, na verdade, para estudar esses dois artistas que eu sempre me interessei, e aí eu falo, vou fazer uma outra tese uma outra dissertação sobre o Oiticica, ou outra sobre o Mata Clark. Então foi minha desculpa para mobilizar esses meus interesses nos dois. E aí, finalmente, no fim da pesquisa também, uma outra pesquisadora veio me falar que nos cadernos do Mata Clark também tinha aí, é bem antes, em 71, se não me engano, tem uma nota do Mata Clark querendo chamar, também não dá para entender direito, mas me parece que é querendo convidar o Oiticica para uma performance, um evento de performance que ele estava organizando no Whitney Museum. É o que dá para entender, assim, não é nada muito claro das notas ali. Me parece que é isso, mas enfim, de qualquer jeito, tem o interesse do Mata Clark em conhecer o Oiticica, que não se sabe muito bem o que aconteceu, enfim, são questões talvez homofóbicas ali, da cena artística estadunidense naquele momento, também um certo retiro do Oiticica dessa cena mais ativa naquela época, apesar de ele frequentar outro espaço, enfim, tem uma questão que eu não consegui mapear muito, porque não tem muitos testemunhos, enfim, já não sei como as pessoas conviveram com eles, mas não tem muito essa lembrança, enfim, só para contextualizar também na minha pesquisa, eu acho que esse encontro é muito interessante, eu gostaria muito de conseguir ainda ter mais referências desse convívio.
Mas então esse exílio do Oiticica em Nova York também traz essa carga urbana um pouco mais na linha de frente da sua produção, né? E aí essa ideia de um dissenso urbano, eu acho muito interessante. Então ele vai propor ali, acho que é o centenário de morte, de nascimento do Paul Klee, ele vai propor esse evento Caju Clemani, que ele chama uma série de artistas, e ele vai falar, né, enfim, também trazer um pouco essa ideia dessa apropriação, né, esse playground, bairro urbano, que ele vai falar, o Caju como ground e a participação que faz o play, assim, enfim, jogos de linguagem do Oiticica, mas essa ativação desse Caju, porque o Caju é o quê? Assim, ainda mais para quem não conhece muito o Rio de Janeiro, o Caju, né, hoje em dia também nessa série de transformações urbanas, aterros e tudo mais, é um espaço onde tem um cemitério importante, afastado, cortado da malha urbana pela Avenida Brasil, mas tem esse passado histórico muito importante, porque ali tem a casa de banhos do Dom João VI, que ia tomar banho de mar ali na Baía de Guanabara para se tratar das suas doenças de pele e tudo mais também, enfim. Então tem essa história, essa memória completamente esquecida e abandonada, esse casebre, que é hoje a casa de banho, que você vê uma plaquinha na Avenida Brasil, assim, e tem, não sei se tem um museu da Conlurb ali também, se não me engano, enfim, uma coisa assim, mas que e aí o Oiticica vai falar realmente isso, eu acho, essa frase, que ele para... Caju é aterro de lixo, mas também é passado imperial, a casa de banho, que mais parece chiqueiro caindo aos pedaços, é o buraco da lacraia, é cemitério, é Porto Cais com pinta de ser de emergência e clandestino ao mesmo tempo, é militar, é o hospital dos tuberculosos, e aí a proposta, a escolha e a proposta em aberto para o que der e vier, né? Voltando ali, essa participação faz o play, e aí ele vai fazer essa proposta, a sua proposta junto ao Jorge Salomão, esse ele vai chamar de contrabólide, de devolver terra a terra, porque ele vai falar que é o oposto que ele fez, ele traz terra de Jacarepaguá e coloca lá no Caju, né, dentro dessa forma de 80 por 80, e esse ato de devolver terra a terra, né. Mas é interessante também como ele se coloca justamente em contraposição à ideia de earthwork, que ele vai falar que o Brecht tinha falado que ele era precursor, não é bem assim, enfim, também de se singularizar aí na história da arte, né, escrita pelo Guy Brecht, que é um dos seus maiores admiradores. De novo, enfim, a cidade está presente, acho também importante a gente ver, né, a importância da própria Mangueira na produção do Oiticica, né, esse encontro com a favela, com a população da favela da Mangueira, com a experiência de vida na favela da Mangueira que ele tem, né, e como isso desemboca no Parangolé como algo, como um objeto eminentemente a ser usado e tudo mais, então, enfim, questões como ele consegue fundir assim, né, a história da arte e abrir para questões sociais, né, que inclusive vai ser motivo pelo qual o Mário Pedrosa vai falar que é arte, né, de arte na situação, arte aberta para questões sociais e tudo mais, enfim, e trazer essas populações também para o circuito artístico, né, que é o que vai acontecer quando ele tenta levar os passistas da Mangueira para uma do Rio, na opinião 65, e são barrados, então ele mostra ali o limite dessa instituição artística e tudo mais, então... E aí, finalmente, nossa, está completamente errado agora que eu percebi, não é em 65, é também em 79, também na volta já do seu autoexílio, ele vai
propor esses delírios ambulatórios, né, uma ideia de derivas que abrem a cidade. Aí ele vai coletar pedaços de asfalto na Avenida Presidente Vargas, que isso eu vou trazer para vocês a abertura da Presidente Vargas na década de 40, e aí na década de 70 ela estava sendo aberta, aí, enfim. A Presidente Vargas foi construída na década de 40, né, como mais uma dessas grandes vias de circulação, ligação entre o centro e o porto e tudo mais. E aí, na década de 70, e ela é aberta, escavada mesmo, né, para receber o metrô no subsolo, e aí o Oiticica vai fazer esse delírio ambulatório dele, coletando alguns pedaços de tijolo, de asfalto, inclusive para a casa dele, acho que não trouxe aqui. Não tem imagem, mas daí ele vai propor como uma obra de arte no banheiro da casa dele, então tem esse coletar essa memória urbana ali que está em transformação e poetizar as bobagens e o daydream diário que ele fala, assim, as bobagens cotidianas. Então também essa atenção tanto às transformações urbanas quanto à banalidade do cotidiano e valorizar essa banalidade do cotidiano, né? Fazer arte a partir disso. E aí esse momento transitório, digamos, que são os ninhos, né, no loft do artista, que ele propõe. Esses ninhos são como penetráveis, né, que estão inclusive na... Bom, tem um exposto agora no Centro de Arte ali de Sica, mas também participam da Tropicália, do Éden, que são suas grandes instalações, né, seus conjuntos de penetráveis. E aí ele vai fazer no seu loft em Nova York, então também é ideia intimidade, mas algo público ao mesmo tempo, porque ele recebia artistas, aí também é uma obra de arte, enfim, sabe? Romper, né, essas barreiras entre domesticidade, espaço público, paisagem, enfim, um pouco aquilo que eu falei do começo. Agora trazendo algumas produções artísticas contemporâneas para atualizar um pouco. Em primeiro lugar, e ainda também, esse final agora, um pouco ainda bastante ligado à minha dissertação, então ainda são coisas na, na, na última aula eu posso trazer outras coisas um pouco mais contemporâneas propriamente, assim, estão acontecendo agora no Rio de Janeiro, como a Tabata falou, por exemplo, o Diana Vargas, todos esses artistas que estão produzindo agora em relação à memória urbana, né? A Jambi da Silva, inclusive, que é a imagem do flyer que eu circulei, tudo mais, então isso para aula. Mas ainda nessa chave um pouco da experiência urbana, né? E eu, de algum modo, na esteira um pouco da paisagem trópica e da ativação da arquitetura do Mataclar, que é a espanhola Lara Almázigue. Eu acho interessante trazer ela também, porque é uma artista pouco conhecida por aqui, e um pouco permitida, digamos assim. Ela esteve na Bienal da Bizete de 2006. E aí ela vai, por exemplo, restaurar esse mercado de uma cidade no País Basco, se não me engano, né? O pessoal do cinema é uma cidade importante, inclusive, tem um grande festival de cinema em São Sebastião. Como essa ação inútil também, mas de algum modo destacar, e aí também para Tabata, falando, aliás, do mercado, né? Era um mercado popular, um mercado urbano, ali um mercado que ia ser demolido, que tinha toda essa vibração que imagino que interessa a Tabata, né? Popular e uma vida autóctone ali acontecendo, que ia ser demolido, e hoje em dia é um mercado desses turísticos e tudo mais, que nem, sei lá, Mercadão de São Paulo, ou muitos mercados europeus que eram super importantes para a vida comunitária e que se tornam turísticos, né? Então ela vai lá, nesse caso, vai lá e pinta só para destacar, e essa ação meio inútil, sisífica, né? Vai pintar para ele ser demolido poucos dias depois e tudo mais, então para destacar essa memória e experiência urbana que está se perdendo ali, do mesmo modo que ela vai abrir essa estação
um hotel, uma estação de trem abandonada numa cidadezinha espanhola também, para a comunidade novamente, aí ela propõe uma festa mesmo, uma grande banquete com a população local, então trazer a população local de novo para ocupar essa estação, esse hotel. Só um minuto que eu tenho que abrir para uma gata que quer sair. Então vai propor essa ativação também, e aqui também numa chave arquitetônica e essa ruína urbana, porque ela tem essa produção muito ligada à arquitetura e à constituição desse tecido urbano também. Então, um pouco naquela chave do Mata Clark dos terrenos, ele vai comprar e tal, o sonho dela é de abrir esses terrenos baldios, por exemplo, de transformar esses terrenos baldios, de novo, como eu falei ali, essa potencialidade dos terrenos baldios, né? Daí esse é um dos poucos que ela conseguiu abrir. Ou então, por exemplo, também transformar, né, fazer hortas urbanas e tudo mais, enfim, hoje em dia isso são coisas cada vez mais comuns, também são esses legados que, comentei um pouco do situacionismo, assim, a gente pode pensar, né, como isso vai virando, assim, esse urbanismo tático que se fala hoje em dia e tudo mais, mas essa relação da arte com o espaço urbano também demonstra essas potencialidades aí subjacentes e podem se converter em até políticas, eventualmente. Na verdade, esse é o terreno que ela abriu. Esse aqui é só um terreno aberto no meio de uma demolição. Esse é o que ela conseguiu permissão para abrir alguns dias. Dentro desse projeto que ela já realizou, então ela realizou também na Bienal de São Paulo, que vocês conseguem, aqui, compartilhar só um minuto, mostrar para vocês um pouco melhor, que é o Guia de Terrenos Baldios da cidade de São Paulo. E aí, na verdade, é só uma seleção dos espaços, dos lugares vazios mais interessantes, é o subtítulo da cidade. Assim. Então, também não necessariamente, primeiro que não é um mapeamento fixo também, porque de novo, assim, uma ideia da paisagem, né, em constante transformação, porque é um retrato de momento ali, desse momento em 2006, da cidade de São Paulo, muitos deles ou já têm edifícios ou enfim, já estão em outro momento. Aqui é interessante, por exemplo, aqui acho que é emblemático e é interessante pensar justamente na importância desse trabalho, que esse é um terreno na Rua Augusta, né, na zona central. Hoje em dia, depois de uma grande pressão da população, virou o Parque Augusta. Então tem ela até narra aqui um pouco o processo que estava no começo, né, do Comitê de Aliados do Parque e tudo mais, e demorou 6 anos, enfim, não, 6 não, 16 anos quase para ele ser aberto como um parque. Então também é esse devir desses terrenos, mas a sua a, a maneira como ela encara é só isso, uma apresentação de terrenos interessantes. Voltou a compartilhar. Que ela vai mapeando em diversas cidades do mundo, como eu falei, São Paulo, Londres antes das Olimpíadas também, que daí tem outro caráter ligado à transformação urbana e à gentrificação e tudo mais. E, ao mesmo tempo, também essa ideia de dar uma materialidade à cidade, que acho que esse é um exercício curioso, assim, quanto pesa uma cidade, né? Quanto pesa a cidade de São Paulo. E aí ela faz uma divisão por materiais, estima, enfim, São Paulo é muito aproximada, é bem fictício esse 1 bilhão de toneladas, tem nada concreto, mas é um exercício, ela fez, os primeiros levantamentos que ela fez são um pouco mais realistas, porque, tipo, sei lá, se não me engano, é o centro histórico de Dijon, então dá para saber exatamente quantas casas tem, qual a tipologia, mais ou menos a materialidade, então
é um pouco mais fácil de aproximar um pouco mais. São Paulo é uma estimativa bastante distante, mas tenta ter um método ali por trás. E esse aqui é um que eu gosto muito desse exemplo de dar a ver a entropia da paisagem, que ela é uma proposta que ela levou grupos para descerem a um túnel que estava sendo aberto no estacionamento de um prédio, e ela fala, essa terra aqui está ali há bilhões de anos, né? E amanhã de manhã a escavadeira vai comer e já sumiu. Então, é só para ter a experiência do que é constituída a cidade mesmo. Então, materializar, né, essa paisagem entrópica. E, finalmente, essa dos materiais de construção que ela faz no pavilhão espanhol da Bienal de Veneza, que é simular a demolição do próprio pavilhão no espaço interno dele. E por meio da técnica utilizada, porque em Veneza, para você demolir, jogar fora o entulho, você tem que processá-lo de uma maneira que ele vire essas pelotas, assim, essas bolinhas de concreto, de entulho. Você não pode jogar, descartar o entulho diretamente. Então, ela é uma técnica. É claro que não são os materiais do pavilhão, mas simulando a demolição do próprio pavilhão. E aí, enfim, falta pouco. Voltando um pouco à teoria, né, e agora também um pouco mais a construção de senso e consenso, né, e a cidade como experiência de construção política e tudo mais, né, aí o Harvey vai falar, né, que a história urbana calma e civilidades, exceções, e não a regra. Então, também entender que a cidade está sempre em disputa e está sempre, né, um epicentro dessa criatividade destrutiva. Que nos leva também a Rosalind Deutsch e seu Agorafobia. Tem o capítulo Agorafobia em si do livro está traduzido, inclusive, em português, na revista Arte e Ensaios. É interessante para quem se interessa por esse tema, da relação entre esfera pública e site específico, né, e a constituição da democracia e como espaço de, de debate político, né, e ela vai defender justamente a arte pública como deve perturbar, né, essa coerência dos sítios urbanos e não reforçá-los. Então, essa arte pública que constitua uma prática, como uma prática que constitui um público, né, como um instrumento que ajuda a produzir um espaço ou questiona o outro dominado. Então, que me interessa, né, esse tensionamento das artes no espaço público como parte dessa ideia de esfera pública, que ela vai conceituar de uma maneira bastante densa nesse texto, na verdade. Mas então, conflito, divisão e instabilidade não arruinam a esfera pública democrática, mas sim são as condições de sua existência, né? E aí a ameaça emerge com os esforços de superar o conflito, pois a esfera pública permanece democrática na medida em que suas exclusões são levadas em conta e abertas à contestação. Então, um pouco coisas que a gente já viu de outras maneiras que reforçam essa ideia de uma arte urbana que tensiona esse espaço. E aí, voltando ao Oiticica, né, ele vai falar justamente como o parangolé faz parte dessa questão que eu já apresentei do parangolé, sua relação com o espaço público, como parte de entender os marginais como não marginais enfim, não como enfim, trazer os marginalizados para dentro também da sua produção artística. Ele vai dizer que que o parangolé visa dar mão forte aos marginais, né? E que isso faz parte da sua posição ética. Na verdade, sua posição ética também emerge justamente no momento que o cara de cavalo é morto pela polícia, que está na origem das milícias cariocas e tudo mais, enfim. Então, é entender também
essa tensão, enfim, aqui ele vai falar que o marginal sonha dar dinheiro, dar uma casa para a mãe, construir sua casa no campo e tudo mais, então sair, né, do maniqueísmo que a sociedade capitalista coloca sobre as revoltas e tudo mais, enfim, também tem um ponto de vista anarquista por trás. E aí eu queria trazer, finalmente, a produção do Ronald Duarte, que também tensiona essa esfera pública, né, aqui quando ele dá um banho de sangue pelo bairro de Santa Teresa, destacando a violência que é cotidiana ali, a violência concreta, que ele acorda um dia, sai do seu ateliê e tem uma pessoa morta, fuzilada na porta do seu ateliê. Meia hora depois, a Conlurb, isso ele narra, né? A Conlurb foi lá e lavou o sangue e pronto, vida que segue, nada normal. Ele fala, como assim? Isso sumiu da paisagem. E aí ele traz esse caminhão-pipa pintando de sangue a cidade e o curioso é que justamente as reações à sua ação são muito intensas. As pessoas ficam revoltadas que ele está pintando de sangue. Ele fala, mas tá aí, vocês vão se revoltar com a pessoa que foi morta ali, que está sendo morta e tudo mais. Então é tensionar também a esfera pública, do mesmo modo como ele coloca esses cobertores envolvendo bloco de gelo com anilina também, que vão sangrando ali, né? Da ação também a sangue frio, assim, como se tivesse um morador de rua morto ali. Beleza, Júlia. Até semana que vem, então. E finalmente essa obra também, que é o Fogo Cruzado, que ele coloca fogo, agora eu não lembro exatamente quando, mas não sei se é uma extensão bastante grande dos trilhos de Santa Teresa, mas novamente, né, vai chamar de Fogo Cruzado, e em meio à guerra de facções ao qual o bairro de Santa Teresa estava sujeito naquele momento. Então, é tensionar espaço público, assim como o Guga Ferraz, que vai mapear todos os ônibus incendiados no Rio de Janeiro, ao, ao redor do Rio de Janeiro, né? Chama de Roma de Nero. Ou também, enfim, essas questões habitacionais e da população de rua que ele traz nessa obra Cidade Dormitório. Também na parede da Gentil Carioca, uma galeria de arte, tudo mais, tem suas contradições, a arte sempre tendo que lidar com essas contradições. E aí também, essas balas que ele vai colocar como se fossem balas que são vendidas em sinal, né? Bala perdida, ou os rendidos também, que nem essa do Ronald no pátio da Funarte, aqui no centro, que infelizmente está fechado há muito tempo. E finalmente agora também algumas outras ativações, tensionamentos, né? O Santiago Sierra, que também vai contratar imigrantes ilegais na Bienal de Veneza para pintarem o cabelo, e isso se converte em um grande evento público mesmo, assim, né? Ele destaca aquela população invisibilizada nesse grande evento das artes, destacando ali e também destacando todas as relações de trabalho por trás aí dessa enfim, da tragédia da imigração, da diáspora e tudo mais, dos imigrantes na Europa, sua exclusão e tal. Ele vai remunerar com um valor acima do que eles recebem, né, em meio, e vai destacar para os frequentadores da Bienal de Veneza a existência, a presença dessas pessoas ali. E aí também, aqui é uma produção muito importante para Rosalind Deutsch, era também algo que era muito importante no começo da minha pesquisa do doutorado, e eu nem cito o Vodisco no fim, mas é interessante também pensar em relação aos monumentos e tudo mais. Ele nesse caso, ele projeta a suástica na embaixada da África do Sul, no auge do apartheid, por exemplo, ou então traz justamente a imagem dos sem-teto que estão sendo removidos de Nova York para os monumentos, então para o monumento da Guerra Civil, ou então também essa tentativa de propor um dispositivo para os moradores de rua. E finalmente, agora sim, a última produção, essa abertura de baldios, né, por essa dupla
Luiz Gans e Breno Silva, que eles propõem lotes vagos, eles acabaram fazendo em algumas regiões do Brasil, nesse caso em Fortaleza, que acho que foi onde foi a primeira que aconteceu, de propor usos diferentes, né, para os terrenos baldios, normalmente em contato com os vizinhos, né, pedindo para os vizinhos darem ideias de qual uso eles gostariam de dar. Então, naquele caso, um pedário aqui, essa praia que eles vão chamar, né, em Belo Horizonte, então cadeiras de praia e tal, ou então um spa, por exemplo. Mas eles fazem essa série de ativações, então também um pouco misturando aí, né, essa crítica ao modelo de desenvolvimento urbano e ocupação do, da cidade, com a produção da cidade, e com a possibilidade de se apropriar disso e ter outras experiências. Aqui também mais um. Então, também é algo muito interessante, e que era algo, enfim, que só que estava muito no bojo da minha dissertação naquele momento, mas ainda é uma produção que eu gosto muito. E a Louise também tem outras obras, que é o This Land or Land, com a Inês Link, que também tem uma questão com a natureza, daí a natureza antropizada e tudo mais. É uma artista muito interessante, arquiteta também, está nessa intersecção arte e arquitetura. E, bom, é isso. Parar a minha apresentação aqui. Obrigado, gente, pela paciência. Querem comentar alguma coisa, fazer perguntas? Vou deixar gravando mais esses 5 minutinhos só para ter mais um tempinho. Eu lembrei de um filme que eu vi no CCBB que se chama Banco Imobiliário. E é um filme que trata sobre a especulação imobiliária. E aí ele traz uma relação contrária desse trabalho que eu não conhecia, que você mostrou agora, esse por último, do Lotes Vagos, que é uma perspectiva de ocupar um terreno baldio num bairro, numa rua. E aí as imobiliárias ocupam esse terreno e elas mesmas fazem aquele espaço se tornar atrativo, de alguma maneira, para que aquela vizinhança seja valorizada, né? Aí ele dá um exemplo de fazer um parque de food truck, botam gambiarras, enfim, fazem uma movimentação assim acontecer na cidade, naquela região. E aí aquilo de algum piscar de olhos vai se transformar numa empreitada, assim, num empreendimento. E aí é uma virada de chave, né, dessa questão do, do baldio, né, do terreno baldio. Eu lembrei muito disso. Você lembra de quem que é o filme? Eu acho que eu já ouvi falar. Cara, eu não lembro de quem Desculpa, que é é o de São... Acho filme. que é É de de São São Paulo. Paulo. É de São Paulo. É de São Paulo. Mas eu acho que se você botar CCBB Rio, é nessas mostras de cinema do Rio. Deve ter uns 5 anos, eu acho, que eu assisti esse filme. Eu tenho uma vaga lembrança, eu não vi, mas eu lembro. É bem interessante, porque ele vai mostrando assim como as grandes empreiteiras vão ocupando as cidades e faz uma triste prospecção de que, aliás, as próprias empreiteiras fazem, assim, algumas que vão falando com ele, que olham um bairro, assim, uma vista de um bairro de muitas casas em São Paulo, e aí uma hora ela fala, eu te dou, sei lá, 8 anos, você não vai ver mais nenhuma casa aqui, só prédio. Eu vi esse filme. E aí ela vai criando, assim, e é interessante porque um dos corretores que ele vai acompanhando, né, diariamente para vender os imóveis, mora numa casa, não mora num prédio, assim, enfim, é bem Sim. interessante, assim. E depois que eu assisti esse filme, eu fiquei sempre observando, né, o meu bairro aqui no Rio de Janeiro foi um bairro que sofreu um boom. Eu moro em Botafogo, era um bairro só de casas, assim, a minha rua só tinha casas. De 10 anos para cá, metade das casas foi para o chão e virou prédios de, sei lá, 2, 3 blocos, assim, a rua nem comporta. Então, depois que eu assisti esse filme, eu fiquei olhando o terreno baldio com uma outra, né, como ele é ativado, né, por essa perspectiva do mercado imobiliário, assim. É.
É isso que você falou também do próprio mercado imobiliário ativar como propaganda e tudo mais, também é um pouco essa volta nessa prática artística, por exemplo, né? Uhum, Essa ação da Luiz e do Breno como algo crítico, que algum publicitário em algum momento vai ver. Olha que boa ideia para a gente usar uhum. como propaganda, como forma, né, de atrair pessoas para comprarem o imóvel, o empreendimento. Assim. E essa transformação da paisagem em São Paulo é uma coisa violentíssima. Você estava falando, aqui no Rio é um pouco menos violenta nesse sentido, porque já foi construído há muito tempo os prédios, né? Mas sim, Botafogo acho que é um foco ainda bastante intenso. Mas aqui São Paulo, assim, é quarteirões e quarteirões. Tem um boom agora também, pós-pandemia, que eu volto lá para visitar minha família. Eu falo, meu Deus, mais um quarteirão inteiro, assim, arrasado. Posso, não sei nem se não chega a ser uma pergunta, André, um pensamento que eu tive te ouvindo, super interessante. E até porque você fez um pouco essa relação entre o Monta Clark e o Oiticica, assim, no final você falou da relação do Oiticica com uma relação ética também com no conceito de entropia, né? A minha conexão tá meio ruim. Se Travou, você você tiver falou do Oiticica, na posição ética, aí já foi para entropia. Não... E aí eu fiquei pensando nas relações, talvez assim, mais específicas que poderiam ter do conceito de entropia com os lugares, né, que eles se relacionam. E me veio muito na cabeça também a proposição, né, do Levi Strauss, que depois é tornada em letra de música pelo Caetano Veloso, de pensar no contexto das Américas, assim, né, e da América do Sul e do Brasil em especial, com essa ideia de que ainda é construção, mas já parece ruína, assim, se você pensou alguma coisa específica em relação à ideia de entropia, assim, e não só nesse processo constante de construção, apagamento, reconstrução, e agora, né, gentrificação, especulação imobiliária, mas também essa ideia, sei lá, a Gisele Bündchen trata muito disso, assim, dos trópicos, né, que vão engolindo também, assim, da natureza que vai algumas ideias dessas relações mais específicas, assim, de geografia e composição. Cortou um pouco, mas eu entendi. Olha, e você trouxe Levi-Strauss e tudo aqui ainda é construção, mas parece ruína. Claro, essa frase eu adoro, já usei muito, uso muito, sempre volto nela. Mas aí tem aí já é outra, outra tese. Não, porque em primeiro lugar, é curioso, quando você falou do Levi-Strauss e entropia, o Smithson, ele bate muito numa tecla que eu demorei muito para conseguir ir atrás, que o Levi-Strauss falava de entropologia. E o Levi-Strauss vai falar que a antropologia seria uma entropologia. E isso é o fim do Tristes Trópicos, assim. Então, depois de passar por todos os Tristes Trópicos, ele vai definir a antropologia como essa investigação da entropia da sociedade cultural. Ou seja, o antropólogo está sempre correndo atrás de sociedades que estão acabando, né? Estão sumindo, desaparecendo. Então, por um lado, você me fez lembrar um pouco isso, dessa antropologia, dessa análise de culturas que estão desaparecendo, que o Levi-Strauss vai falar que é muito importante para o Smithson, isso persegue muito ele. Ele sempre solta meio assim, sem muito cuidado, em, em entrevistas sobre. Com certeza ele leu o Tristes Trópicos inteiro e tudo mais. Então, por um lado, isso. A questão dos trópicos, e aí, então, daí na minha tese, um pouco, o que você falou também é interessante, que assim, eu chego um pouco nessa ideia dos trópicos, envolve a entropia tropical, e acho que aí é onde a gente se situa mesmo, e é meu interesse, até um pouco como prática artística, que eu tenho um pouco, que eu já tive mais, que minha iniciação artística foi um pouco numa ruína de um prédio em construção abandonado, essa ideia da natureza
tomando tudo. Inclusive, tem um livro muito legal que é essa investigação, uma exploração mesmo, o que aconteceria se tudo se chamar O Mundo Sem Nós, de um jornalista americano. Eu fico pensando, ele fala muito do gelo, do DG, do congelamento de Nova York, não sei o quê. Fico pensando, tá, mas aqui no trópico não tem o gelo e o degelo, mas tem essa floresta que domina muito rápido tudo, né? E aí tá vendo construções abandonadas, como cai uma camada de sedimento, já tem planta nascendo, né? Um ano depois já tem árvore praticamente, né? E aí é o Cildo Meirelles que fala um pouco, assim, tipo, a vingança do Sul, né? No texto Cruzeiro do Sul, que é o que ele participou, inclusive, na Information, né? Tem um pouco essa ideia, que inclusive foi um pouco criticada na minha tese. Ah, você está falando de entropia, você termina que a floresta vai dominar tudo, assim, porque também é aquelas coisas que você escreve na conclusão, enfim, eu trabalhei o Cildo um pouco melhor no meio, mas a conclusão ficou meio assim. Mas um pouco isso, assim, aí tá essa vingança, né, do Sul que o Cildo fala, como ele fala, não estou agora com o livro aqui perto, mas é bem interessante como tem uma ideia, assim, um pouco dessa toda englobante mesmice, quase, do Smithson, que eu cito, que o Cildo fala em relação à floresta que vai se alastrar e tudo mais, mas daí, enfim, como essa vingança que os povos do norte vão morrer infectados de saúde, né? Nossa, vingança da saúde, alguma coisa assim, enfim, também dando é, uma antropofagia ali. Mas é todo um bolo, eu acho que sim, é um pouco que eu tentei levar um pouco na minha tese, mas é difícil, né? É muito denso, muita coisa, né? Assim, tá aí, próximo, acho que a nossa tudo englobante mesmice é um pouco essa mata que vai devorar tudo e que vai devorar mesmo, assim, né? Tipo, nossa cidade. Eu lembrei, André, de dois trabalhos enquanto você falava, de duas artistas super jovens, amigas minhas. Enquanto você falava do trabalho do Ronald, do sangue, né, aquele lava de sangue, eu lembrei do trabalho da Sofia Esquima, que chama, eu acho, Por Aqui Se Sangra, Por Aqui Se Lava, uma coisa assim. Ou, não, é Por Aqui Se Sangra, Aqui Se Lava, em que ela lava a escada da Alerj, ela suja de sangue e lava. Então é um trabalho meio envolve um labor também, assim, né? Porque ela vai jogando pouca água e aquele sangue vai espalhando, né? Ali na escada da Alerj, é um trabalho lindo. E o do Contrabolide, eu lembrei do trabalho da Júlia, e aí fica até para quem quiser ir lá, né, tiver no Rio, na sexta-feira vai ter o encerramento da exposição no Ateliê Sanitário, e aí a Júlia Saldanha, né, ela está com um trabalho que ela chama de, acho que é Hidrocontrabólide, que é uma piscina, né, que ela instalou ali na frente do ateliê sanitário. E aí na sexta, acho que a partir das 3 ou 4 horas vai ter a ativação de novo desse trabalho, né? Então, para quem estiver no Rio também, tiver interesse em ver. Sim, eu estive lá na abertura. Inclusive, a Júlia é arquiteta aí de São Paulo, já conheço há um tempo. Legal, sim, é uma homenagem, né, ao Hélio, porque tem a caixa d'água mergulho do corpo, então é um pouco uma brincadeira com isso, né? Mas esse da Sofia, queria ver, inclusive, me interessou, que acho que é uma simbologia bem impactante. Tem algum comentário, assim, em relação... Alguém mais quer fazer algum comentário, perguntas? Eu vou encerrar aqui a gravação.